Sinceramente, eu penso não haver o ateísmo. Penso sinceramente e acredito veementemente na ideia de não haver ateísmo. Mas simplesmente uma angústia, uma raiva, um nó na garganta, no sentido negativo, uma revolta e experiências ruins, bastante ruins, baseadas nas ideias propostas pela religião. Levando em consideração que a ideia de ateísmo é o fator de não se acreditar em Deus. Mas veja que, se pensarmos dessa forma, mediante tudo o que existe, inclusive eu e você, tudo o que há no universo, tudo que foi formado, da forma que está estabelecido, da forma em que foi pensado, planejado, calculado, em relação a tudo, tanto no espaço sideral, na galáxia em si, em que vivemos, segundo os cientistas, e mais precisamente em nosso mundo, onde vivemos, onde nascemos, obviamente, crescemos, desenvolvemos e depois morremos. Aqui mesmo existe uma complexibilidade infinita, indizível, né? Uma complexidade indizíveis. Algo que é impossível de ser descrito. Por mais que exista livros e mais livros acerca do nosso mundo em que nós vivemos, de biologia, de química, enfim, de coisas relacionadas à natureza, de coisas relacionadas ao outro ser igual a nós, os seres humanos, mas ainda assim se torna algo rico na sua complexidade em relação ao conhecer e pobre em relação ao que se acha que se já conheceu. Então, mediante todos esses fatores, que na minha humilde opinião são fatores bem complexos e que me levam a entender, sim, que há um ser transcendente, um ser ímpar, né? Um ser responsável por tudo o que existe. E ele mesmo não existindo, mas ele sendo, antes do tempo, antes de tudo. Ele mesmo sendo a vida em si mesmo. Ele mesmo sendo atemporal. Levando em consideração que o tempo pertence apenas a nós mesmos. Apenas dentro do nosso campo de observação, o tempo existe. A este ser não há começo, meio e nem fim. E pegando novamente como ideia principal desde o começo, que era a ideia de eu acreditar que não existe ateísmo, e um dos motivos dos quais algumas pessoas se consideram ateus ou ateias é exatamente pelo motivo do que se foi ensinado, né, acerca
deste ser, levando em consideração males, né? Guerras, mortes, destruições, fomes e outras coisas mais em nome de alguns deuses ou em nome de algum Deus, né? O ser humano, o homem, acabou se beneficiando disso para governar em cima do outro, para destruir o outro em nome de um deus ou de vários deuses. Então, consequentemente, isso tem um efeito colateral negativo na mente de algumas pessoas que param para analisar e pensam acerca do assunto, lógico, pensam de forma liberal, né, com liberdade para pensar, porque nós devemos fazer isso. Então, a partir do momento que alguém diz que é ateu, ele não é ateu por simplesmente ser alguém que não crê, que não acredita em um ser transcendente. Por mais que ele diga que sim, mas no fundo não é isso. No fundo nada mais é do que a angústia e a dor de ter passado por situações em que aquelas situações que foram negativas vieram a fazer com que o mesmo rejeitasse a ideia da existência de um Deus. Talvez porque dentro do que ele pensa, ele acha que foi abandonado, ou acha que por consequência da fome ou das guerras, a culpa é deste ser, a culpa é deste Deus, né? E a isso não se pode simplesmente julgar ou subjugar a pessoa por estar pensando assim, porque é apenas uma forma de pensar, mas esse pensamento tem uma consequência anterior. E essa consequência ela veio de um ato ou de vários atos de pessoas que se diziam, né, detentoras da caixa de Pandora de Deus, digamos assim, para ficar algo mais fácil, né? Alguém que se detinha a ideia de que fazia aquilo porque Deus havia pedido, coisas desse tipo, que no decorrer da humanidade nos trouxeram bastante prejuízo. Então vemos hoje, principalmente no meio acadêmico, pessoas que se auto-intitulam ateus ou ateias, e minha visão sobre isso, analisando alguns contextos, é exatamente por estes motivos dos quais eu citei. Porque penso eu que, depois de tudo o que foi criado, de tudo que os nossos olhos conseguem contemplar, tudo que está à nossa visão para analisar a beleza das coisas, a organização das coisas, e falo isso de uma forma extraordinária no tocante a tudo o que nós nos atentarmos a analisar, a entender algumas coisas, a ver, mesmo sem compreender a complexidade física ou biológica das coisas, mas se nós atentarmos para analisar e de fato ver o que está criado, nós veremos que não pode ser algo inconsequente, não pode ser algo simplesmente não pensado. Foi um ser que eu não sei quem é e que pensou tudo isso e que fez tudo isso. E penso eu que se nós pudéssemos vê-lo, talvez nós mesmos não viveríamos.
não teríamos essa capacidade de ver um ser que é atemporal, que não tem começo, meio e nem fim, que é criador, arquiteto, engenheiro de tudo o que existe, que colocou vida em determinadas coisas e que provavelmente, muito provavelmente, eu estou falando isso na minha limitação de ser humano, que provavelmente este ser seja alguém com uma luz, com uma energia externa e interna tão grande que seria o mais do impossível, do impensável chegar ao menos próximo, ou ao menos olhar para tal ser. Porque se ao ver o céu eu tentar olhar para o sol, ao menos por alguns segundos, sem ter uma proteção em meus olhos, é muito provável mesmo, que em menos de 30 segundos eu fique cego. Agora pense comigo, se eu, sendo um ser físico, e o sol sendo uma criação física, eu não consigo observá-lo sem uma proteção em meus olhos, eu não consigo olhá-lo, e se tentar fazer isso, provavelmente eu fico cego. Ou quantas pessoas mais tentarem fazer isso ficarão cegas? Se outras coisas mais em nosso universo e no planeta em que nós vivemos são coisas que tentamos contemplar e nós ficamos embebedados, né? Bêbados em relação à complexidade daquilo que está feito, em relação à beleza, à coisa maravilhosa, da forma que nos pega e nos deixa pasmos. Como poderei eu ter capacidade para contemplar um ser que é transcendente a tudo isso? Que capacidade tenho eu para contemplar este ser? De que forma poderei eu contemplar tal ser? Isso se torna impossível, e mais do que impossível, tentar contemplá-lo de forma direta. O que me resta e o que me sobra e o que me convém, como um ser que nasce, cresce e morre, é simplesmente mediante o que está criado, das quais os meus olhos podem contemplar, e isso é fato, sendo que essa contemplação dessas coisas físicas são somente algumas e não todas. O que me resta é apenas contemplar o que está criado, e mediante o que está criado, de forma tão majestosa, tão sobrenatural, digamos assim, usando essa palavra, mas vamos usar uma palavra terrena, que é tão fisicamente espetacular, tão matematicamente espetacular, tão astrologicamente espetacular, mediante a contemplação de todas essas coisas, nelas mesmas e através delas, eu posso entender que o ser da qual as criou é inatingível aos meus olhos. E me resta então, agora, recorrer não à física
não a matemática, não a astrologia ou astronomia, mas ao conceito chamado de fé, que é acreditar naquilo que não se vê. E não necessariamente acreditar em qualquer coisa, mas mediante a razão que consegue contemplar e consegue fazer física e matemática, astronomia e astrologia, mediante esta razão eu consigo unir um pouco de fé e entender que há alguém. Que há alguém. Não que exista alguém, porque ele não existe. Ele é. Quem? Onde? Quando? Não sei. Mas ele é. Antes de tudo, ele era, ele é e ele há de ser eternamente. Isso eu não revogo. Essa minha afirmação eu não revogo, porque é dessa forma que acredito. E eu posso estudar quem for, de pré-socráticos a modernos. Pode ser de Newton a Einstein, a Stephen Hawking, seja quem for, nada, absolutamente nada mudará o que é. Mesmo que eu pense ao contrário de tudo isso, mas se ele é, ele será e pronto. E todos têm que levar em consideração que iremos morrer. Nenhum de nós, humanamente falando, somos eternos. Temos um tempo limitado nesta terra aqui. E a criação que está ao nosso redor grita aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. E a nossa razão todos os dias. E o grito é: há um ser transcendente a todas as coisas. Há um ser que era, que é e que sempre será.